Em Um Refúgio para o Amor, a maluca desce as escadas, dizendo que está bem. O clima pesa muito, e Patrício tem certeza de que algo vai acontecer. A infeliz resolve abrir a boca e diz que não poderia perder o jantar de compromisso entre Jana e Lourenço, acrescentando que esta será uma noite memorável. Paz concorda e acrescenta que realmente esta noite é maravilhosa, pois simboliza a união de dois jovens que se amam muito e que é isso que importa, já que o resto está nas mãos de Deus. Roselena deixa claro que quer que os dois se casem na igreja, pois o único casamento que conta é aquele firmado diante de Deus. Paz concorda. Luciana quebra o gelo e diz para a cunhada e o irmão se sentarem, pois este é seu dia. E o único lugar que sobra para ela se sentar é ao lado de Rodrigo. Cláudio justifica sua presença, dizendo que está ali a pedido de Lourenço, para pedir a mão de Jana, representando seu pai. O advogado começa o discurso oficial para o pedido de casamento e diz que se responsabiliza pelo rapaz. Paz e Madalena também adoçam as palavras de Linhares. Maximino se levanta e diz que se a filha quer mesmo casar-se com o rapaz, que ele seja bem-vindo à família. Roselena diz que está de acordo, mas Luciana desconfia. Lourenço então aperta a mão do futuro sogro e diz que vai cuidar da moça mais que toda a sua vida. Ele estende a mão para Roselena. Só que ela pensa duas vezes antes de responder e estende a mão mole para o rapaz, que a beija. Finalmente, o rapaz faz o pedido formal de casamento, chegando a se ajoelhar na frente da moça. Mas ela diz que não precisa e aceita se casar com o vendedor de tacos. A família aplaude o casal de noivos. E Roselena tem que engolir o sapo gordo. Na night de novo, Clara está com Mirko e o rapaz diz que está muito orgulhoso da amante e ela diz que não quer falar de negócios, mas sim de se divertir. Na mansão, a falsidade come solta. Maximino diz que vai dar um lugar para o casal morar, mas Cláudio conta que ele e a filha já compraram um apartamento de presente para os dois pombinhos, no mesmo prédio em que vivem ele e Luciana. O empresário não se conforma e diz que ele faz questão de dar este presente à sua filha. Porém, Lourenço se mete na conversa e diz que Jana e ele vão viver no lugar que ele pode oferecer a ela, e por isso estão se casando, pois querem construir a vida juntos. Roselena não aceita e diz que a periferia não é segura, mas Luciana resolve se meter e diz que a comunidade é muito mais segura do que ela possa imaginar. Lourenço cede e diz que vai aceitar o presente de Maximino, mas com uma condição: que ele lhe dê seu número de conta bancária, para que possa depositar um valor mensalmente e ir pagando o imóvel. O empresário diz que não é necessário, mas aceita a proposta do rapaz, que pede desculpas a Cláudio por sua decisão. Rodrigo aproveita a oportunidade para contar à família que acabou de se divorciar de Clara. Luciana tenta avisar ao rapaz para não falar nada sobre isso naquele momento, mas ele não percebe e continua enfrentando a mãe, dizendo que este assunto eles vão conversar em outro momento, pois aquela é a noite de Jana e Lourenço. Algumas horas mais tarde, já de volta ao apartamento da irmã, Lourenço diz a Cláudio que vai pagar integralmente o apartamento que Maximino ofereceu. O advogado se coloca à disposição para ajudá-lo se for necessário. Luciana também se coloca à disposição do irmão. E na capela da mansão dos Torreslanda, Roselena vai fazer a sua sessão de terapia, dizendo a Deus que espera sua ajuda, pois tem muitos inimigos e pede ao Senhor que castigue a todos e a proteja desta maldição, pois é sua filha predileta e completa. Ilumina meu caminho, Senhor, para que eu possa destruir Luciana e sua gente. E se o sacrifício que o Senhor quer de mim, para que eu consiga êxito nesta jornada, é minha filha, eu a concedo. Tome sua vida para que seja feita a purificação destas almas perdidas. Do outro lado da cidade, Paz diz à filha que está muito preocupada, pois não acredita que Roselena tenha aceitado o casamento da filha numa boa e só vai estar tranquila quando o casal estiver realmente casado. Já é tarde da noite quando Rodrigo vai colocar a filha para dormir. Ela pergunta pela mãe, mas o rapaz diz que Clara foi viajar e deve voltar logo. Enquanto isso, em um restaurante chique da cidade, Maximino encontra Vicky e diz que este é o dia em que a relação dos dois vai mudar de figura e entrega a escritura de um imóvel para a moça montar sua estética, mas exige fidelidade absoluta da moça. Neste meio tempo, Rodrigo descobre que Clara levou todas as suas coisas, mas não deixou Brígida ajudar e fica preocupado, pois não sabe o que a entojada possa estar tramando. Horas mais tarde, Maximino chega pé ante pé no quarto dele para não acordar a esposa. Porém, ela está esperando por ele e pergunta se ele se divertiu muito, pois saiu logo depois do jantar para atender um assunto de trabalho, mas sabe que ele continua com sua traição.
O homem não dá a menor bola e Roselena pula da cama, pega o terço e começa a pedir a Deus que acabe com Luciana. Emendando tudo num texto só, ela pede perdão pela alma do marido que caiu em tentação. Enquanto isso, Brígida liga para Julieta e, refastelada no sofá que antes era a cama de seu patrão, conta tudo o que aconteceu no jantar daquela noite na casa dos Torreslanda. Julieta não gosta nada da novidade. No dia seguinte, Luciana convida Paz e Madalena para conhecer Mateu. Maximino, já no escritório, quer saber da secretária onde está Rodrigo e Patrício, que não chegaram a tempo da reunião. Ao final, Oscar pede para ficar sozinho com um amigo e entrega sua carta de demissão, dizendo que está deixando de trabalhar para ele e para a empresa. Linhares, que continua na sala, conta que Oscar conversou com Pedro Campos e descobriu que foi ele que armou a fraude que o incriminou e o manteve preso por 20 anos. Luciana, acompanhada de Madalena, Ariche e Paz, chegam ao vagão abandonado e conhecem Mateu. Paz está assustada com o que está vendo e se dá conta de quem pode ser o menino, mas não fala nada. Na empresa, o bicho está pegando. Linhares está furioso e diz que Maximino só tem tudo aquilo por causa dele e que o homem o traiu, chamando o empresário de miserável e ladrão. Oscar, de braços cruzados, acompanha a discussão dos dois. Sem perder a pose, Maximino diz a Cláudio que ele não tem nenhuma prova do que está dizendo. Mas Oscar revela que todas as provas que precisam para provar a sua culpa na fraude milionária estão com ele e manda o homem parar de mentir. Ele avisa ainda que Pedro Campos está disposto a admitir para quem quer que seja que Maximino foi o mandante do crime e pagou milhões para que culpasse Cláudio. Mas Linhares não para por aí e conta que vai chamar Pedro Campos àquela sala de reunião para que ele mesmo confirme a verdade. O empresário perde a calma e manda o sócio largar o telefone. Linhares aproveita para dizer: "Tá com medo, né, Maximino? Agora você sente o que senti quando fiquei sozinho e sem possibilidade nenhuma de me defender da fraude que você inventou." Cláudio diz ainda que o homem sempre o invejou, não só porque sempre teve mais dinheiro que ele, mas também pela felicidade e amor que tinha em seu casamento com Aurora. Maximino empurra o advogado e manda ele parar de falar, mas Linhares continua falando. Maximino parte pra porrada. Oscar separa os dois e diz que não volta atrás na sua decisão. Rodrigo e Patrício chegam neste exato momento e não entendem o que está acontecendo. Na empresa Torreslanda, Maximino e Linhares discutem e o empresário parte pra porrada, depois que Cláudio conta tudo o que descobriu quando conversou com Pedro Campos. Oscar separa os dois e diz que não volta atrás na sua demissão. Rodrigo e Patrício chegam neste exato momento e não entendem o que está acontecendo. O advogado explica a Rodrigo que está indo embora e não vai mais voltar a trabalhar para aquela empresa, e agradece por tudo. Patrício quer saber o motivo. Oscar manda Maximino responder e se retira. Cláudio também se retira, dizendo que ele agora pode se entender com os filhos. Totalmente sem graça, o homem começa a contar a Rodrigo o que aconteceu, e assume que foi ele quem arquitetou a fraude de Linhares e por sua culpa, o advogado passou 20 anos preso. Ele conta ainda que pagou muito dinheiro a Pedro Campos para fazer tudo e desaparecer. Os filhos de Maximino estão revoltados. O homem tenta justificar que fez tudo por inveja, pois esta é a natureza dos homens. Patrício discorda e diz que ele não é assim. Envergonhado, ele lembra que uma vez pediu que os rapazes não o julgassem, mas os piores juízes são os filhos. Patrício, que está inconformado com o que ficou sabendo, revela que, em 1/1000 de segundo, a imagem de um homem honesto que tinha do pai caiu por terra. Ainda tentando se justificar, Maximino diz que não imaginava que o que aprontou para Linhares fosse trazer tanta dor. Rodrigo, furioso, agarra o pai pelo colarinho e grita: "Você se dá conta de tudo que fez a Luciana, a Cláudio e a mim? Você é um mentiroso, papai. É um mentiroso." Patrício pede que o irmão pare de chacoalhar o pai daquela maneira, mas o rapaz está totalmente desesperado e quer saber por que ele fez isso. Mas sem forças, Maximino diz que o que está feito e vai assumir as consequências, mas lamenta profundamente ter magoado a família. Mas Patrício ainda não terminou de falar e pergunta se ele sabe qual é a diferença entre ele, sua mãe e os irmãos. E ele mesmo responde a pergunta dizendo que os filhos, sim, sabem perdoar. Depois que o pai sai, Rodrigo destrói a sala de reunião da empresa de tanto ódio. Enquanto isso, Julieta comenta com Clara sobre o jantar de noivado de Jana, e as duas não entendem como Roselena aceitou isso e mais. Aceitou receber a família dos pobretões em sua casa. Clara diz que isso não importa mais, e conta que vai tirar mais dinheiro do ex-marido. Julieta manda a moça ter cuidado, mas ela explica que tem uma carta na manga que vai ser o tiro fatal em Rodrigo e na doméstica. E na empresa,
Roselena chega para tirar satisfações do filho sobre seu divórcio. Sem paciência nenhuma, ele agarra a mãe e a arrasta para seu escritório e diz que já é adulto e capaz de cuidar da sua vida, pedindo que ela o deixe em paz de uma vez por todas. Porém, Bruxelena não se conforma e os dois discutem. Ela argumenta que está preocupada com a neta. O rapaz tenta explicar o que acontecia em sua casa, entre Alexia e sua mãe, mas a Bruaca não ouve, porque está mais preocupada com o fato dele voltar para Luciana. Sem paciência, ele expulsa a mãe de seu escritório e se dá conta da batata quente que acabou de cair no seu colo com tudo o que descobriu sobre o pai. Neste meio tempo, Mirko está amarrando Julieta e Clara numa cilada, dizendo que tem uma grana para investir, mas está em dúvida em que. O rapaz diz que ele tem um ótimo conselheiro financeiro e oferece para apresentar o sujeito à dupla do mal. Na sala de Luciana, a moça comenta com Patrício sobre Mateu, mas percebe que o rapaz está triste. Ele desconversa e revela que também quer conhecer o menino. O telefone toca e é a Murashi, avisando Luciana que tem mais uma encomenda para expor suas peças numa das galerias mais importantes da América Latina. Enquanto isso, Clara está gastando a fortuna que ganhou com Mirko, em Acapulco. Ela liga para Brígida e diz que precisa que ela faça um favor. Do outro lado da cidade, Rodrigo vai falar com Cello sobre o passeio com Mateu e entrega seu cartão com seus dados ao homem, que não consegue recusar o pedido do filho para sair com sua nova amiguinha. No interior, Aquiles descobre que todo o povoado está orando para que ele fique melhor, pois até montaram um lugar para colocar as velas e rezar, na frente do comércio do rancheiro. Na capital, Madalena se despede de Violeta, que pede que ela cuide de seu pai no povoado. Paz, por sua vez, antes de ir embora, revela a Luciana que Mateu é um lindo menino e revela que quando o viu sorrir, parecia que estava vendo a filha, quando tinha a idade do menino. Ela diz ainda que o garoto tem os mesmos olhos de Luciana. Na mansão, a família de Patrício lhe preparou uma surpresa. Maximino entrega as chaves do carro que deu de presente ao filho. Jorge explica que o carro está adaptado para ele e agora poderá ir a qualquer lugar. O rapaz se emociona muito e Maximino chora ajoelhado aos pés da cadeira de rodas do filho. Aldo corta o baixo astral com sua alegria de sempre, mas o primo está emocionado e agradece o presente, dizendo que agora só falta ele ficar de pé e caminhar. Algumas horas mais tarde, Linhares encontra a filha em seu apartamento e conta que conseguiu encontrar Pedro Campos, e ele contou toda a verdade, inclusive que Maximino lhe pagou muito dinheiro para realizar a fraude e culpá-lo. Na mansão, abraçado ao filho e chorando, o empresário jura mais uma vez que vai ajudar incondicionalmente o filho a voltar a caminhar. Mas Patrício, que também está chorando, revela que por um lado, ele é o melhor pai do mundo, mas por outro, ele já descobriu quem o homem realmente é, mas não deixa de agradecer Maximino por tudo que ele tem feito. Finalmente, Jorge ajuda Patrício a entrar no carro. Ele, a irmã e os primos resolvem ir junto para ajudar o rapaz a treinar a dirigir o carro. Mas em casa, Roselena não se conforma com o presente, pois agora o filho poderá ir atrás de Luciana quando bem entender. Matilde tenta conversar com a patroa, mas ela manda a empregada embora, lembrando que ela está proibida de se meter com sua família. Enquanto isso, Brígida entrega a Clara o envelope que ela pediu e avisa a empregada que continua sendo a mãe de Alexia, apesar do divórcio, e por isso é muito importante que ela continue informando tudo o que acontece no apartamento. Aliás, no apartamento, cercados de pipoca, sucos e um enorme balde de sorvete de chocolate, Rodrigo se diverte assistindo desenhos animados com sua filha e Mateu. Mas com tudo o que aconteceu, Rodrigo esqueceu de trocar as fechaduras do apartamento e Clara chega de supetão, querendo saber o que está acontecendo ali. Ela quer saber o que um pivete de rua está fazendo na companhia de sua filha e grita com a garota para não tocar no menino que está todo sujo. No vagão abandonado, Cello diz a Chui que está cada vez mais convencido que Mateu precisa de um pai melhor que ele, assim como Rodrigo. Rodrigo, que aliás, conseguiu levar a entojada à força para o quarto, dando uma bronca na mulher por ter sido tão classista. Os dois discutem e trocam farpas. Porém, ela diz que só está ali para tratar de assuntos importantes. Mas Rodrigo diz que não quer saber de nada, e avisa que tem uma última carta na manga que vai destruí-lo. Alexia chega para abraçar a mãe, mas ela evita e diz à menina que quer pedir um favor. A louca pede à menina que, quando seu amiguinho mendigo for embora, ela deve pedir à empregada para tomar banho e também que ela jogue aquela roupa que a garota está usando, no lixo. Rodrigo não aguenta e perde a paciência,
dizendo para a ex que já chega. Mas ela diz que está somente tomando algumas precauções, pois não sabe que doenças o garoto pode ter. Alexia quer saber quando a mãe volta, porém o pai responde que ela deve voltar brevemente. Neste meio tempo, o primeiro lugar que Patrício vai é na esquina dos tacos, pegar o cunhado para tomar um café. O rapaz topa e sai com a namorada e o cunhado, deixando o sócio empenhado no serviço. E em São Francisco Alto, Aquiles pede uma lista completa de todos os seus bens e propriedades o mais rápido possível. Na cidade, Constanza e Oscar vão visitar Luciana e Linhares e comentam sobre tudo o que aconteceu com Maximino. A moça está preocupada, pois sabe que os filhos do empresário é quem mais estão sofrendo. Ela ainda agradece a Oscar por ter proporcionado a seu pai, por ter trazido a verdade à tona. Cláudio pergunta se o colega já sabe o que vai fazer. Porém, Oscar responde que ainda não pensou nisso, e Luciana o convida para trabalhar no escritório de advocacia de seu pai. Linhares vai mais longe e oferece ao advogado uma sociedade. Oscar prontamente aceita o convite. Na lanchonete, Jana percebe que o irmão está triste, mas ele diz que apenas está emocionado com o presente que ganhou. A garçonete chega e reconhece Lourenço, perguntando se ele está melhor da queimadura. O rapaz diz que está bem e não foi nada, mas a mulher pergunta como não aconteceu nada, se a mulher elegante de olhos verdes que estava com ele outro dia jogou um copo cheio de café com leite fervendo no seu peito. Jana e Patrício se olham. A moça se dá conta que a tal mulher era sua mãe e pergunta por que o noivo não contou nada. Lourenço diz que a mulher é mãe da moça e com certeza estava em um mau dia. Patrício agradece o cunhado pela atitude, mas fica preocupado com a mãe. Do outro lado da cidade, Julieta e Clara estão esperando o tal consultor financeiro. A mulher diz à filha que ela fez muito bem em se separar. No entanto, a moça jura que Rodrigo nunca vai ser feliz com a doméstica, pois já avisou Brígida que conte tudo o que estiver acontecendo no apartamento. Clara percebe um sujeito lendo jornal na mesa ao lado e vê uma manchete de primeira página que a interessa. Sem nenhuma cerimônia, ela tira o jornal da mão do sujeito e vê que a matéria trata da exposição de Luciana em uma das maiores galerias da América Latina. Neste meio tempo, Melissa vai ver Luciana e conta sobre a proposta de trabalho que recebeu, mas avisa que está disposta a revelar seu amor por Cláudio antes de viajar para Nova York. Do outro lado da cidade, Clara não se conforma com o sucesso de Luciana e tem a brilhante ideia de descobrir quando vai ser a exposição e aprontar alguma. Mirko chega dizendo que acabou de falar com seu assessor financeiro e ele propôs outra alternativa de investimento. Clara diz que quer conhecer o tal sujeito. O rapaz diz que isto é muito necessário e afirma que elas vão gostar muito do profissional. No final da tarde, Rodrigo vai levar Mateu para casa e Cielo quer saber por que o interesse do rapaz pelo menino.